Boa noite, tudo bem, pessoal? Nós vamos começar aqui mais uma live com o Fismaticando nessa segunda-feira, dia 24 de agosto. Hoje vamos falar a respeito de ensino híbrido e como é que isso anda funcionando. Olá, Eduarda, tudo bem? Que bom saber que você está aqui. Hoje a conversa com o Fismaticando da educação à distância, ensino híbrido e de como isso anda acontecendo. E aí, Edmundo, Amilcar? tudo bom? Bom, Então tá bom joia. e barato. Como diria minha Muito avó. bem. É isso aí. Descansou? E descansei. Descansei bastante, graças a Deus. Pronto para recomeçar aí, recarregando as baterias, né? É importante fazer isso, né? É claro, hein? Mas essa foi a segunda parcela da viagem, né? A segunda de mais ou a segunda de última? Não, é a segunda de última. Agora A dá uma gente descansada. tem que dar uma descansada e dessa vez foi um período bem organizado para ficar esse período fora, sabe? A ideia foi justamente essa, ficar um tempinho maior fora, dividido em duas parcelas, para poder aproveitar ao máximo e conseguir não só descansar, mas também aproveitar o que tem de bom nos lugares, né? Porque se a gente fica muito pouco tempo no lugar, não aproveita, né? É verdade. Quando você fala, você foi para a França, foi só lá para a cidade da Bárbara, ou vocês deram um passeio na Na região? verdade, nós demos uma volta por lá, sabe? A região é muito rica, é uma região que tem muitas coisas para visitar, para conhecer. Então, nós fizemos um passeio ali. Basicamente, ficamos ali no entorno de Grenoble, né? Grenoble, ali onde a Bárbara mora, né? Para quem não sabe, Bárbara, a Babi Lara é professora de biologia, amiga nossa, e eu fui visitá-la, aproveitar que agora, em agosto, foi aniversário dela, então tive a chance de passar o aniversário dela por lá com ela. E para quem está fora, meu amigo, ter alguém conhecido perto é muito bom, sabe? Daí você faz várias coisas, né, ó, porque não deixa de matar um pouco de saudade, abrasileirar um pouco Exato. aí né, o cenário, faz a alegria dela no aniversário e de quebra ainda conhece. Exatamente. A E é ideia perto é essa, né? Aproveitar ao máximo essas oportunidades de conseguir conciliar as coisas, né? Porque viagem assim é aproveitar para conciliar o interesse local com a visita a essa pessoa amiga, com desfrutar do momento importante que é o aniversário. Então, foi e é um próximo, aproveitamento, um combo, né? é próximo de Paris, Amilcar? Nada a ver. Não, nada a ver. Bárbara mora no sul da França, ela está perto de Lyon. Lyon, Ah, Marsella. é, Lyon é a cidade mais próxima, mas Marsella, Nimes. Então dá para sair da casa dela, pegar ali um trem com hora e meia, 2 horas, já consegue fazer uma viagem boa de estar em lugares interessantes. E aí, né, eu tive a oportunidade de ir em Nimes, que é uma cidade que tem a arena romana mais preservada da ah, Europa. aí. Ela é Já eu ia menor que te o perguntar. Coliseu de Roma, mas é a Eu arena já ia mais preservada da Europa. ia te perguntar o que que você trouxe de para estar aproveitando do como material, não necessariamente por agora, mas assim, aquele material que você guarda, você fala um dia, isso aqui vai me ser muito útil. Porque isso faz Pois parte da é, viagem. Até quando você está indo descansar, não está indo à procura, mas acha. é.
E é isso, né? Eu sei que você também tem esse hábito de encontrar material para as aulas no meio do descanso, né? No meio das férias, porque não é porque a gente está descansando que a gente tem que abandonar ou abrir mão da oportunidade, né? Então, eu tive a chance de ir nessa arena, que é a mais antiga e a mais bem preservada. Não a mais antiga, mas a mais bem preservada da Europa. Então, para quem já teve a chance de ir ao Coliseu em Roma, tem algumas partes que você não tem acesso. E lá Uhum. em Nimes você tem acesso a toda a arena, toda. Então você É. consegue chegar lá onde ficavam os gladiadores, onde era a Nossa, região dos vestiários, onde era a tribuna de honra, você consegue nossa. visitar tudo. Oh, Então eu sugiro para eu, quem quer conhecer ir, que vale muito a pena. quando eu fui no Coliseu, amigo, que eu gostei tanto que eu quis voltar no outro dia. Aí a Carol ficava assim, mas com tanta coisa para conhecer, você realmente quer voltar no Coliseu? Eu quero voltar porque eu ainda acho que eu vi pouco ainda. Eu estou maravilhado com aquele lugar e fui duas vezes. Fui duas vezes. E, maluco. Tanto que depois, você já deve ter visto, né? Eu comprei um quebra-cabeça de 1.000 peças de lá montamos, trouxe a miniatura, porque aquilo é história, né? Então volta lá na época também que a gente era estudante, para quem gosta de estar lendo e tudo. Então é muito bom, aquilo é um patrimônio da humanidade histórico, é maravilhoso. É. E ainda tive a oportunidade de conhecer um castelo, com uma fortificação todo Quantas negócios, preservado, que é o castelo de Carcassonne. e Na, quantas na que são verdade, não sei se foi você, se foi a Sil que colocou o número de. 52 torres. Nossa senhora, você tá de brincar. Eu fico assim, aqui só a engenharia, só o desenho disso aí, eu fico imaginando a mão de obra. Pois é, nós, nós falávamos muito disso, né? Da mão de obra que foi necessária para construir tudo aquilo. É, Porque, na verdade, Carcassonne tem a cidade histórica que existe, que está totalmente preservada, com a muralha. Então, você tem a muralha no entorno da cidade inteira, com todas as 52 torres, e ainda tem a cidade lá dentro, com muitas edificações preservadas. Tem, assim, um altíssimo índice de edificações da época medieval. Então, você tem ali, claro, casas foram adaptadas para as condições atuais, hotéis foram preparados para receber o pessoal, mas assim, o lado externo preservado e o lado interno atualizado. Mas isso tudo, quando você anda pelas ruas, pelas vielas, você olha e fala assim: uau, eu fui transportado no tempo. É é. muito, muito rico nesse sentido. Vale muito a pena se permitir conhecer esses lugares. Eu fui quando nós fomos em Sintra. Eu lembro que o que me chamou a atenção, e aí eu não sei se é uma particularidade de lá, porque eu Do não Tiago. rodei. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo, amigo? Quem caiu? Eu ou você? Agora eu tô perdido. Aí, ó. Voltou. Tá ouvindo? Ah, eu tô, a sua tela congelou para mim. Aí eu tô assim, agora eu não sei se é eu que caí, se é o amigo que caiu, se não caiu ninguém. Bom, quando eu tive em Sintra, Amilcar, para a gente poder entrar no assunto propriamente dito, né, no nosso, mas Aham. assim, não tenho conhecimento prévio dos outros lugares de Portugal, não. Mas o que me chamou a atenção em Sintra é que o castelo que a gente visitou, ele era absurdamente pequeno, o castelo, propriamente dito. Então, os ambientes, eles eram muito pequenos para o espaço gigantesco que era o castelo. Então, assim, N jardins maravilhosos, com caminhos, sabe, assim, parecendo um quebra-cabeça mesmo, que você vai de um lado para o outro, É, não sei o que, não sei o que. Mas dentro do castelo propriamente dito, apertadinho. E como um espaço desse, uns jardins maravilhosos, enormes, e castelo pequeno, eu achei estranho aquilo ali. Né? Dentro do pois que é. você já foi aí, assim, o que vocês rodaram, é isso mesmo ou não? É, na verdade é isso mesmo. A gente vê os espaços realmente muito pequenos e
eu acho que tem muito a ver com o próprio processo de construção, sabe, Tiago? Como são blocos de pedra, e são blocos muito grandes, muito grossos de pedra, conseguir fazer ali as paredes acaba fazendo com que você tenha uma dimensão um pouco difícil de observar o que você tem de espaço. E alguns cômodos, claro, são muito grandes, mas no geral você tem cômodos pequenos. Além disso, eu acho que tem uma condição climática, que é a questão do frio, né? Do inverno europeu, que tem temperaturas muito baixas. Então, se você tem uma área, né, um espaço muito grande para poder aquecer, isso acaba complicando. Então, acaba sendo mais interessante você manter esse espaço mais reduzido, em que o próprio calor humano já ajuda a criar aquele estofo, né? aquele ambiente um pouco mais agradável. Isso sem contar que em muitos lugares a gente vê tapeçaria nas paredes, que tinha, né, uma das funções era essa, além do enfeite, era trazer essa manutenção da temperatura interna, porque o frio era muito intenso. Boa. Aí, ó, você já aplicou física aí na história. Tá vendo? Totalmente excelente. E vindo de passeio, né? Então, aí, bom demais da conta, né? O pessoal tá chegando aí, olha lá, a Cláudia chegou, tá dando boa noite pra gente, boa noite. Né? A Isa, que não falha na missão, tá bem? O a Adi. Michele, que é a chefinha, tá aí também. O Adi, a Cássia. Pois é. A Sil tá entregando lá, ó, muitas fotos de material que virou, que dá para usar como material. Bom demais da conta. Eu fiquei como maníaco das plaquinhas. Olha o Guilherme aqui também, meu ex-aluno, está sempre presente aí, prestigiando a gente. Além disso, quem mais que chegou aqui que eu vi? Matheus Vinícius. Esse pessoal todo, muito obrigado por estar aí acompanhando a gente. Nós estamos aí mais uma vez nessa conversa. Eduarda, que foi a primeira a chegar, é minha colega do doutorado aqui em Portugal, Eduarda Rodrigues, é professora. Rânia, minha ex-aluna, que também está aí sempre acompanhando a gente. É bom ter vocês aqui para a gente prosear um pouco, né? E vamos lá, partiu para a conversa? Vamos lá, vamos para o assunto propriamente de polêmica, será? Ou hoje não é polêmica? Eu acho que sem polêmica a gente não faz muita graça, né? Vamos lá. Uma polêmica boa, porque o público eu acho que vai poder participar, né? A gente hoje vai discutir essa questão do ensino híbrido, que está sendo apresentado como alternativa, né? Mas, assim, vamos começar falando do beabá, né? Vamos criar aí uma escala nessa conversa que eu acho que fica melhor, né? Então, no primeiro degrau, a gente tem aí essa questão da educação presencial, né? A educação presencial é que todo mundo conhece, né, Tiago? É o professor na frente do quadro, aluno sentadinho na carteira e as coisas vão acontecendo, né? O que você me diz aí desse ensino presencial, Tiago? O tal o método tradicional de ensino, pelo menos até a pré-pandemia, né, Ramil? Era isso aí que a gente... E tão tradicional que você deve já ter visto isso, vivenciado, né? Não necessariamente você, mas os colegas professores. Então, assim, você está dentro da instituição escola, você está dentro da sala de aula, todos os alunos enfileirados na carteira, aquela coisa toda. E se você fizer uma aula diferente, no sentido de fugir do tradicional, o que é fugir do tradicional? Pouca utilização do material didático, ou não, às vezes você faz um uso exclusivo só dentro da sala e não passa o tradicional para casa, né? Então já vira pequenas cornetagens ao longo da vida, né? do cotidiano e do tradicional propriamente dito, né? Então não só o ambiente da sala, a carteira, o quadro, o professor, mas o uso exclusivo ali do material didático, você estando preso a ele, dependendo da instituição. Eu já trabalhei em instituição que eu quis trazer material de fora e eu fui proibido, né? E falando de lugar grande, de escolas assim conceituadas, que tem peso no Brasil,
renomada no Brasil. Então, assim, nós temos o nosso material didático. Então, a partir do momento que tem o nosso material didático, você tem que usar o nosso material. Não, mas não quero deixar de usar o nosso. Eu quero usar o nosso e enriquecer, porque não existe material perfeito. Do mesmo jeito que nós vamos ver que não tem um método perfeito, né, amigo? O método presencial não é o perfeito. Ele não resolve todos os problemas. Então, por que a gente não pode sair acrescentando? Era uma proposta de estar acrescentando ali, e ela me foi negada, né? Então, assim, até então, tradicional nessa linha, nesse sentido aí, né? Agora, o presencial, ele tinha que, de fato, em sala, amigo, não tem como ser presencial sem estar no cara a cara ali do 1 metro de distância. Uma coisa que chama muito minha atenção, Thiago, é que, assim, não é porque o ensino é presencial que ele tenha necessariamente que ser tradicional, né? A gente pode ter uma metodologia diferenciada, a gente pode trazer ali um enriquecimento, fazer atividades que fujam daquela dinâmica mais tradicional, e isso não necessariamente é permitido nas escolas, né? Então, compreender que o presencial não precisa obrigatoriamente ser tradicional também faz parte do processo de entender essa escola, né? De entender como é que esse ensino funciona. Então, círculos com debates, pequenas experiências, é uma primeira situações vitória, né? Pois é. É uma vitória importante, inclusive, porque rompe com o paradigma de que o presencial também tem que ser só do mesmo jeito, né? Aula na biblioteca, né? Porque que, dependendo, Amilcar, tem aluno que entra numa escola e sai de uma escola sem nunca pisar na biblioteca. E aí você pensa, pô, você está dentro da instituição, escola, tendo aula com todos os professores ali no cara a cara, e você não conheceu a biblioteca? Então, até que ponto a culpa não seria nossa também, de uma vez que você tem aquele espaço com, entenda-se, biblioteca, uma riqueza de bibliografias diferentes, né? E aí você não pode fazer uso. Por que você não faz uso daquilo ali? Dividir em grupos com pesquisas diferentes, referências bibliográficas diferentes. Não, o assunto é esse, mas vocês vão trazer para mim 3 pontos de vista diferentes. Que é 3 referências bibliográficas. Né? Concordo, é isso mesmo. Nós usamos pouco espaço físico que a escola dispõe. E quando nós tentamos usar esse espaço físico, nós somos barrados. Né? Eu já tentei levar aluno para fazer uma discussão ou fazer alguma atividade na quadra da escola e fui impedido. Né? Já houve um momento em de levar só para o pátio. Nós vamos ali para o pátio e vamos simular uma cena de um livro, alguma coisa assim. E isso foi criticado porque né, entre aspas, né, bagunça a escola, né? E para a biblioteca, então, tem escolas que limitam, né? Olha, só pode entrar tantos alunos por vez, você não pode trazer esses alunos para cá, porque é um espaço que não é para dar aula. Outra coisa, né, amigo? Uma coisa, por exemplo, eu entendo virar e falar assim, não, para usar aqui tem que fazer reserva. Ok, tem que fazer reserva. Mas às vezes você tem um insight, você está indo para aula, você tem um insight, você, nossa, se eu fizer esse trem ali, na biblioteca ou na quadra, vai ser ótimo, vai ser excelente. Aí você entra em contato. Aqui tem alguém usando a biblioteca, né? Está liberado. Ou a quadra. Tem aula de educação física agora necessariamente? Não está liberado. Então eu estou pedindo autorização para poder estar indo com a minha turma, porque eu quero desenvolver uma atividade lá. Precisava de ter feito a reserva. Mas o trem está inutilizado. A biblioteca está vazia, não tem aula na quadra. E vai ficar por isso mesmo, entendeu? Então, assim, é uma primeira vitória. Quando você consegue explorar a biblioteca, explorar a quadra, você pode fazer igual você falou, um teatro, encenar, já que não tem um teatro propriamente dito. Vamos usar aquele espaço ali para poder fazer uma dinâmica, um círculo mesmo, e retirar as carteiras, aquela coisa toda. Né? Então, quer dizer, dá para fazer diferente mesmo dentro do tradicional. Às vezes você quer fazer uma simples... Você tem um diálogo interessante num texto literário,
você fala assim, olha, vamos fazer uma leitura dramática, né? Os alunos vão ler como se fossem os personagens, né? Então você cria ali um pequeno cenário para eles teatralizarem um texto, né? E nesse momento você pode explorar, às vezes, o lado histórico do texto, às vezes algum elemento científico do texto, você pode explorar a própria expressão corporal do aluno, enfim, você tem milhões de possibilidades ali. Você quer fazer aquilo porque tem um espaço que está vago. Mas, assim, não tem aula na quadra, mas você não reservou. Aí você esbarra no entrave da burocracia daquele espaço chamado escola, que resolve que não vai te permitir explorá-lo de uma maneira mais interessante e positiva. E ainda dentro disso aí, Anilca, assim, quando pensa, igual eu agora ministrando, né, a criatividade e inovação com os meninos, o tanto todo batendo na tecla que ser criativo não tem que estar ligado à tecnologia. Inovar não tem que estar ligado necessariamente à tecnologia. Então, quando você propõe encenar uma peça, fazer um círculo, um debate, fazer uma atividade ali, uma dinâmica diferente, né? Você está inovando, você está sendo criativo e às vezes você está usando tecnologia zero. Quando você vai para uma biblioteca e pensando que a biblioteca, a simples, ela só tem livro físico lá, não tem internet, não tem computador à disposição, pensando na basicona, né? Ou seja, você tem um espaço ali com aquele tanto de referência riquíssimo, né? Então não tem a tecnologia nesse sentido do avanço e você pode fazer algo diferente ali. Simples assim. Pois é. Né? É uma primeira vitória. E aí, né? E aí vamos transpor isso agora para a educação à distância, né? Que é aquela que não te permite fazer nada disso e te dá outras tantas oportunidades, né? O Guilherme aqui está falando das aulas presenciais, saudade das aulas presenciais, que com certeza eram, como é que ele escreveu? Era muito melhor do que o ensino à distância, que ele agora está na PUC e às vezes a aula fica distraído. O ensino à distância, ele acaba exigindo do aluno muito mais empenho, né? Ele exige do aluno muito mais foco e concentração para poder levar isso adiante, né? Eu vou concordar com ele lá em parte, né? Que dá uma saudade imensa, né? Até porque ninguém estava preparado psicologicamente para o que aconteceu, para a avalanche que veio como ela veio. Mas, já pensando no hoje e pensando no futuro próximo, que é o futuro de agora, que a gente já debateu isso em lives anteriores, pensando nesse futuro próximo, é uma realidade que a gente acredita que não tem volta mais, né, Amilcar? Então, assim, a gente precisa conhecer melhor esses outros tipos de educação e aí pensar no que é o ensino à distância, no que é o ensino remoto, no que é o ensino híbrido. A gente precisa nos permitir a conhecer um pouco mais disso que está por vir aí, né? E de estar aberto a essa nova fase também, porque ela é assim, concordando ou não concordando, veio para ficar. É o que a gente acredita que vai estar acontecendo para agora, né? Pelo menos no âmbito das particulares, que eu comentei outro dia numa live sua lá com a Manu, com a Joana. Agora eu não lembro, Mas eu acredito que em pouco tempo também isso vai ser realidade no geral. Então as escolas públicas vão entrar nisso aí também. Pode levar um tempinho a mais, mas vai entrar. Vai ser um caminho sem volta. E aí a gente precisa conhecer e estar preparado para isso. Porque isso também é autonomia, é responsabilidade, é disciplina. Né? Quando você se jogar aí no mercado de trabalho ou na vida, tiver que desembolar, né, vai ficar dependendo muito de você também. Então, assim, você vai sair da dependência do outro, seja o outro o professor, o disciplinário, o pai ou a mãe, agora tudo é você quem decide. Então, já é uma maneira até de você começar a ganhar
autonomia, né, Amilcar? Nesse sentido, a educação pode estar ajudando também. O que a gente vê em relação à educação à distância é que eu acho que veio sendo incorporado aí com a pandemia foi essa situação da aula assíncrona, né? Então, quando você passa a ter um repositório ou um espaço em que as aulas e as atividades ficam lá, que o aluno pode recorrer a elas de alguma maneira, revendo uma aula, revendo um vídeo, pegando uma atividade ali, refazendo. Quando você tem esse espaço, você passa a ter na educação à distância um amparo que o presencial muitas vezes não te permite, né? Então, nesse sentido, aquela aula que está ali gravada e que você pode assistir mais vezes, ela passa a ser interessante. Entretanto, a educação à distância não é só trabalhar com o assíncrono, né? E o aluno acostumado, não só o aluno, mas o aluno e o professor e a escola, porque a gente, nesse caso, também tem toda uma área pedagógica, toda uma direção que tem que se acostumar com a ideia de que o professor vai trabalhar de uma maneira assíncrona, de que o professor vai deixar disponível um material para o aluno consultar, e que esse aluno vai precisar desenvolver uma autonomia para conseguir buscar esse material, ler, estudar e consultar sempre que for preciso, né? O que eu acho legal disso que você está falando, da coisa ela tem que ser um conjugado do assíncrono com o síncrono, né? É porque, assim, eu sou muito crítico quando fala do ensino à distância, propriamente dito. Só o EAD, né? Do assíncrono. Você pegar um curso pronto. Então, assim, você pagou, não importa se a vista, parcelado, cada um da sua maneira, mas você vai lá e divide ou uma pós-graduação ou uma graduação, enfim, alguma coisa do tipo, que ela é assíncrona. Eu estou fazendo o curso na PUC só para poder contextualizar junto com o que o Guilherme tinha falado. Eu estou fazendo a pós-graduação lá, Guilherme. E aí eu tenho disciplinas síncronas que estão acontecendo no ensino remoto, que sequer era para ser à distância, mas eu tenho as disciplinas que são completamente EAD. Né? Então, assim, o EAD sozinho, que é um assíncrono, eu sou muito crítico. Por quê? Porque eu sinto falta, né? Eu gosto muito do cara a cara, ali, que não seja o presencial, mas o síncrono, igual nós estamos fazendo aqui, eu daqui do Brasil, a Amilcar lá de Portugal. Então, assim, a gente tem a oportunidade de estar falando simultaneamente, de concordar ou de discordar, de trocar ideia fresca na cabeça. Exato. Né? Diferente de eu ler o texto, jogar a minha opinião em cima dele, e aí passar isso para o Amilcar, aí lá no tempo do Amilcar, quando ele pegar para poder ver, ele poder fazer um comentário em cima daquilo que eu coloquei, se ele concorda, se ele discorda, e por que ele concorda, por que ele discorda, né? E também pela metodologia do que está sendo cobrado. Então, eu estou falando exclusivamente da matéria à distância que eu estou fazendo na PUC. Né? Assim, as avaliações, elas são, o famoso ditado, dá para o inglês ver. É para inglês ver. Não é possível, não tem condição da pessoa não ser aprovada na disciplina à distância, pelo que eu estou vivenciando lá. Então, as perguntas, elas são, assim, muito básicas. Né? E aí, vou voltar na questão, então. Pô, o quanto que essa disciplina, então, ela vai ser importante para mim? Ela vai ser importante se eu pegar ela para poder dar sentido àquilo ali para mim. Então, eu preciso pegar aquele texto para ler e ele tem que ser fundamental para mim, enriquecedor para mim, né? E aí eu sinto muito falta do cara a cara para estar trocando uma ideia. Porque se eu não concordar com alguma coisa, ou se eu concordar, mas quiser discorrer mais sobre o assunto, cai lá no tal do fórum, amigo, que nós já conversamos um pouquinho a respeito. Você coloca, mas aí a pessoa tem que ver para poder estar te respondendo também. Então, eu sinto falta do síncrono. Não necessariamente do presencial, que eu também sinto, mas eu acho que o síncrono, ele é muito saudável nesse sentido.
apesar de estar cada um na sua residência, né? Mas a coisa ela acontece no mesmo ambiente, ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse na sala de aula, né? Lá no ensino à distância, não. Então, não sou chegado, não. Mas, se for conjugado, que é o que o Amilcar fala aí, e aí chega lá até na questão quando fala do híbrido, né, Amilcar? É diferente. Então, se você tem uma atividade para fazer num prazo X, que pode inclusive ser longo, mas você tem a oportunidade no síncrono para estar o tempo todo dialogando sobre, a história é diferente. Dá para casar as duas coisas. Eu até quero aproveitar aqui que a Tamara, minha ex-aluna, também está comentando aqui que às vezes as pessoas não têm um lugar adequado para poder estudar. E o Guilherme está aproveitando para falar que as aulas são muito interessantes, que os professores são muito bons, e aí ajudam a fazer a discussão do assunto com os alunos. O que nós estamos falando é justamente disso, né? Quando a gente pensa na educação à distância, ela não está simplesmente ligada à ideia da distância propriamente, mas ela tem uma série de outros fatores, né? Qualquer tipo de ensino tem essa alta complexidade. Então, um espaço adequado para o aluno poder ter a aula em casa ou no trabalho, um lugar onde ele possa ter a aula, ler o material, estudar, onde ele possa assistir às aulas dos professores. Tudo isso faz parte de um conjunto de condições que favorecem esse processo, assim como um professor preparado, né? Porque tem que ser um professor que faça isso aí que o Guilherme está dizendo, né? Tem que fomentar uma discussão, tem que estimular a participação do aluno, tem que fazer com que o aluno consiga se sentir ali bem acolhido a ponto de se expor, porque, de certa forma, o que nós temos são alunos que muitas vezes não querem participar porque eles não querem se expor. E alguns que fazem cursos à distância têm a impressão de que, como eu estou à distância, eu estou, de alguma maneira, protegido. Quando, na verdade, o ambiente escolar não deveria nunca criar na cabeça do aluno a ideia de que ele precisa se proteger. O que ele precisa é tirar as dúvidas, estudar e aprender. E muitas vezes ele vai aprender com perguntas erradas. E a partir das respostas certas, ele consegue aprender, muitas vezes tentando alguma teoria ou hipótese inadequada, para que ele consiga entender onde que estão os erros. E a partir daí aprender. O que faz com que a gente tenha um aluno que seja mais proativo. Entretanto, a escola presencial não tem fomentado esses alunos proativos e a escola à distância, ou pelo menos o ensino à distância, muitas vezes também não tem conseguido fazer esse aluno ter iniciativa ou motivação para poder levar adiante suas dúvidas, suas dificuldades e superar essas barreiras que ele tem, porque o que ele tem ali são barreiras pela falta do conhecimento, que vão aos poucos sendo superadas. Mas aí a gente cai naquele problema, né? Depende muito de como a estrutura é. Uma estrutura tradicional pode romper com as dificuldades e ser super aberta a inovações, a alunos na biblioteca, no pátio, nas quadras, e uma escola à distância pode ser muito formatada de uma maneira rígida, que não permita a criatividade do aluno ou que as dúvidas apareçam. Isso pode criar um problema. Tiago, você ainda está por aí? Uai, está ouvindo, não? Tô, agora tô. Não, eu acho que a imagem é que congelou, né? Eu estava vendo, por isso que eu fiquei perdido aqui. Eu falei, eu estou vendo aqui que a Aninha entrou, a Aninha é uma aluna minha lá do colégio, totalmente excelente. Né? A Isa ia fazendo algum comentário assim, a coisa foi correndo aqui para mim, mas a minha imagem congelada. Falei, não vou fuçar não para não acabar de dar ruim. Mas aqui dentro do que você falou, Amilcar, o que eu acho que é o mais importante, talvez a barreira mais difícil de ser vencida no remoto, no ensino à distância, né? Enfim,
né, cada um da sua casa e tal, é esse dialogar. Porque se o dialogar já não era fácil no ensino dentro de sala, dividir no mesmo espaço, por que eu estou falando isso? Pelas pessoas serem mais na delas, serem tímidas, ter medo de uma pergunta, medo de expor uma opinião, aquela coisa toda. Então, se naquele ambiente já tinha esse medo, imagina agora que você está protegido, estando dentro lá da sua casa, né? E aí você pensa assim, não, aqui eu estou dentro da minha zona do conforto, aquela coisa toda, eu vou permanecer a mim. Então, assim, acho que essa barreira agora ela é maior ainda. E é isso que tanto me incomoda no ensino à distância lá, o isolado, o assíncrono, porque como eu faço parte do cara de pau, que quer falar, que quer comentar, que quer dialogar, então, assim, ali é justamente a dificuldade ao diálogo. Existe uma barreira para dialogar, porque ele é assíncrono, né? Então, e aí a dificuldade que eu vejo agora mesmo no remoto é isso. Esse distanciamento, nesse sentido, pode dificultar essa barreira, vencer isso aí, que é o diálogo. Porque é através do diálogo que a gente aprende propriamente dito. A verdade é essa, quer dizer, você precisa de dialogar, de olhar o olho no olho, de saber se a coisa está rolando, se está dando certo ou se não está. E por aí vai, né? Continua congelado aí, Anilka? Tiago, você continua congelado, mas sua voz continua aparecendo, então eu vou deixar você congelado aí mesmo, que eu não sei o que está acontecendo. Mas tem alguns comentários aqui que eu queria aproveitar para ler. A Tamara diz assim, acho também que os professores têm que modificar os métodos que utilizam para as aulas. Tenho aulas com professores que têm muitos slides, textos e atividades, mas também tenho aula com professores que apenas falam. E se já é cansativo presencialmente, online é ainda mais e mais difícil do aluno se distrair. E aí eu vou aproveitar para emendar no comentário da Isa, que falou que, infelizmente, o ensino à distância das escolas públicas ainda é muito falho. Não temos quase nenhuma interação com os professores. E eu vou aproveitar esses dois comentários para falar em cima deles o seguinte, que sim, Tamara, eu concordo com você, né? E é claro que depende muito do professor planejar a aula. E depende muito de como ele conduz a aula. Existe um grupo de aulas ou de conteúdos que são melhores quando você tem slides, quando você tem imagens, quando você tem situações ou exemplos mais imagéticos, né? Exemplos que facilitam o entendimento. E existem aulas que você depende muito do texto. E aí vai depender muito de como que você consegue lidar com essa situação. Tá? Então, eu não vou necessariamente só falar que o professor está certo ou está errado, porque eu acho que depende de como ele planejou. Muito bem-vindo, Thiago. Estou aqui respondendo aqui a Tamara, que tinha falado a respeito das aulas que são cansativos quando são muito faladas, né? E aí, só para completar então, Tamara, depende muito da dinâmica do professor e de como ele conduz a aula. Eu sei que existem professores que podem conduzir de maneira mais dinâmica, mais interessante, mais estimulante, e há outros que não conseguem fazer isso. Né? E aí cai no problema que a Isa está comentando, que as escolas públicas têm um ensino à distância que ainda é muito falho e que quase não há interação. E eu quero aproveitar, Isa, para dizer o seguinte, mas os alunos interagem? Eles perguntam, eles participam, eles cobram do professor o conteúdo, porque a aprendizagem é uma via de mão dupla nessa hora. O professor está ali para oferecer, mas muitas vezes, se o aluno não estimular o professor, ele vai parar ali naquele básico, porque ele percebe que a turma também não consegue avançar, não consegue aprofundar num determinado conteúdo, num determinado assunto. Por que ele vai exigir isso de uma turma que não dá conta? Né? Qual é a situação? Quando a turma não interage com o professor, quando o aluno não questiona, não pergunta, não se posiciona, o que o professor está lidando? Muitas vezes ele não tem essa sinalização. Tá? Agora, também quero dizer o seguinte, que há uma diferença muito grande entre o ensino à distância e o ensino remoto.
e o ensino remoto do ensino híbrido, que é onde a gente quer chegar. Mas aí eu vou deixar o Thiago falar um pouco disso, que eu sei que ele está assim, angustiado para falar. Eu falei assim, até quero ter uma curiosidade, quer saber se você percebeu isso nas suas redes sociais, mesmo estando em Portugal, pelos amigos que você tem de Brasil de educação. Está rolando aqui agora uma campanha, eu até não compartilhei ela ainda. Estou pensando se eu vou compartilhar ou não. Mas está rolando um chamado, principalmente nos stories, de falando com os alunos assim, não deixa o professor sozinho em sala. Então, assim, por você, por livre e espontânea vontade, participa, libera o áudio, abra a câmera, que é como se fosse um ensino presencial. Né? Eu concordo com tudo concordo com o que a Tamara colocou e vejo que a gente tem problemas em todas as partes do processo. Né? Do mesmo jeito que a gente tem, cada um tem a sua responsabilidade, que é o que o Amilcar estava trazendo ali também. Então, assim, todo mundo está integrado no processo, seja coordenação, seja pai, seja aluno, seja professor, o que a gente pode estar fazendo? E o que a gente pode estar sugerindo para os outros também? Então, assim, eu como professor posso estar sugerindo algumas coisas para os meus alunos, pensando no bem maior, como os meus alunos também podem estar sugerindo para mim. Esquecer essa coisa de nível de hierarquia, qualquer coisa do tipo, porque o diálogo ele é bem-vindo, ele é aberto. Né? E eu, sabendo o que eu tenho que fazer como professor, eu preciso me inovar também. Então não dá para ser uma aula só falada, não dá para ser só um PowerPoint, não dá para ser só um texto. Né? Mas eu também preciso do aluno engajado, do aluno interativo, do aluno que propõe. Pessoal, deixa eu te contar uma coisinha, não está rolando do jeito que está. Não está rolando. Por quê? Porque os pessoas estão abandonados também nesse tipo. Então, não sei se você viu, amigo. A galera está compartilhando aí libera a câmera, venha, participa, joga junto, você é do mesmo time. Né? E vou montar aquela base sólida ali para estar todo mundo indo nesse sentido. Você chegou a ver, então? Cheguei a ver esse tipo de coisa. Quero aproveitar para comparar um pouco com o que acontece aqui em Portugal. Muitas câmeras fechadas, muitos microfones fechados. Né? Nós agora estamos de férias, porque o ano letivo aqui é diferente do ano letivo no Brasil. Então, as aulas vão voltar agora, a partir de meados de setembro. Mas durante o período até julho, quando teve aula, as aulas eram, assim, terríveis, na minha opinião. Eu falo como um professor, eu não estava dando aula aqui, mas eu acompanhava colegas lecionando, acompanhava colegas que estavam tendo aula da universidade, e era muito, para mim, uma situação muito estranha ver aquelas câmeras fechadas, ver aquelas pessoas que pareciam zumbis, né? Não falam, não participam, não interagem, e aí nessa hora é que eu acho que assim, o aluno perde um pouco a razão quando ele também não se coloca como aluno, como aprendiz. Quando ele não se coloca como alguém que quer concretamente que o professor ensine. Porque se ele não demanda do professor, o professor muitas vezes não consegue atender aquilo que o aluno espera. E falar para o professor, olha, essa aula não está boa, você podia melhorar. Olha, desse jeito eu não estou entendendo, você podia explicar de outro. Isso faz parte. Isso faz parte do processo. Porque o aluno tem que entender que é uma troca, né? É uma via de mão dupla o tempo todo. Se você não está ali julgando junto, né, o professor jamais vai conseguir adivinhar onde ele precisa melhorar, onde ele precisa acertar. Então, é um processo que demanda muito dos dois lados. Né? E aí, no Brasil, eu tenho visto que os alunos têm feito isso, né? E tem até um memezinho que mostra, né? O aluno matando aula em 1990 e aparece um aluno pulando o muro da escola e assim, em 2020 é a câmera e o microfone desligados, né? Quer dizer, ele tá ali teoricamente na aula, mas na prática ele não participa, ele não interage. É como se ele estivesse matando mesmo a aula. É muito complicado isso, como né? De matar a aula agora, né, amigo? Muito mais fácil. Você tá um clique de matar. Um clique. Né? A partir do momento que a câmera não está aberta, você não sabe se a pessoa está lá. O áudio está fechado, também não. E aí você sabe na hora que você faz uma pergunta e não chega nada nem no chat. Exatamente.
Exatamente. E aí entra naquilo que a gente queria falar também, que é a questão assim, o ensino remoto que tem acontecido com a pandemia está longe de ser um ensino híbrido. Porque o ensino híbrido ele tem uma metodologia que é de conciliar, né, de fazer o que eles chamam de blended learning, né? Aquele ensino misturado, né? Você aproveita o melhor da metodologia do presencial com o melhor da metodologia online e cria ali uma harmonia combinando uma coisa e outra, que não é o que está acontecendo. Os professores foram empurrados para esse Titanic dessas aulas à distância e eles estão, porque isso aí está naufragando. A gente sabe que o aproveitamento está sendo muito abaixo do esperado por várias razões e sem culpados, porque eu acho que é importante a gente também dizer isso. Não dá para dizer que é culpa do professor, não dá para dizer que é culpa do aluno, não dá para dizer que é culpa do sistema, né? Todo mundo foi empurrado para isso. Como cada um está conseguindo manejar, aí é de cada um. Mas é um processo que tem levado muitos professores a tentarem levar as aulas presenciais para o mundo virtual. E não funciona. E a oportunidade, aí é a questão do outro olhar, igual você está falando, né, Amilcar? Assim, todo mundo agora é a hora de encarar como uma oportunidade. Por mais estranho que possa parecer, é uma oportunidade. Que a gente concorda que não tem culpado. Agora a questão toda tá ruim para você, aluno, tá ruim para o professor, tá ruim para a escola. Pergunta se a escola está feliz. Não está ninguém feliz. Então a questão toda nós vamos ficar no muro das lamentações, ou vamos tentar aproveitar isso aí para... E aí? E agora? A partir disso aí, o que nós podemos estar fazendo? Tentar melhorar, no mínimo tecnologicamente, conhecer as ferramentas que muitos nem sabiam que existiam, e aí eu me incluo dentro dessa lista aí, dos que pouco conheciam, que não conhecia nada nesse sentido, né? E começar a ver que o universo é muito maior, né? E vamos conhecer um pouco daqui, um pouco dali. E aí, já pensar a estruturar o futuro, que está lá, já é aí, o amanhã, 2021, que o Amilcar está falando. Quer dizer, como que eu posso conciliar isso aí a partir do momento que eu tiver que dividir sala de aula com o virtual, com o online? O que necessariamente é melhor aplicado em sala e o que eu consigo ter um aproveitamento muito bom, bem razoável, estando de casa, né? E começar a pensar nesse tipo de coisa, porque é o que ele falou, tem técnica que é muito bem aplicada numa situação, outras que vão ser muito bem aplicadas das outras. Não é pegar tudo daqui e levar para lá, que é o que está rolando no remoto, e por isso o naufrágio, né, Amilcar? Exatamente. E ainda tem uma outra situação, né, Thiago, que a gente não pode esquecer, que é assim, que tipo de aluno é esse que nós temos em sala e que nós com o qual estamos lidando, porque o aluno não é o mesmo de 20 anos atrás, o aluno não é o mesmo de 10 anos atrás. Então, se esse aluno está inserido num mundo muito mais ligado à tecnologia, ele já se deu conta de que ele pode usar essa tecnologia para estudar. A escola está aproveitando para formar e capacitar os professores para o próximo ano letivo. Nós sabemos que tem um incêndio que precisa ser apagado agora. Mas se a transformação vai acontecer, e eu particularmente acho que ela é inevitável, o que é que está sendo feito para preparar os professores para o próximo ano letivo? Se a gente considerar assim, olha, 2020 é um ano do empate. Vai ficar tudo no 0 a 0. Beleza. Para 2021, qual que é o preparo? Como é que vai ser a pré-temporada? Então, é o momento que os professores têm que começar a olhar para isso como uma pré-temporada. É assim, eu vou conhecer melhor as ferramentas, eu vou conhecer melhor os recursos, eu vou me preparar melhor, a escola vai se aparelhar melhor, os alunos vão conseguir lidar com isso de uma maneira mais positiva, né? Então, eu acho que é o momento de ver isso como uma pré-temporada, né? Vai ser um ano do 0 a 0, mas vamos tentar ganhar o ano que vem?
O planejamento, que é o que você está falando aí, ele não pode vir depois que você estourar o champanhe. Ah, feliz 2021! E agora? Agora já está na sua porta de novo. E por que isso é muito sério? Sério, é muito importante. Porque senão, esse chororô que está acontecendo desde março, e com sentido, porque pegou todo mundo desprevenido, não vai poder ser usado de desculpa quando chegar em 2021, pelo que é o que você está colocando aí. Por quê? Porque já tá na cara. Primeira coisa que tem que ser levada em consideração nisso aí. A gente não pode descartar um outro evento catastrófico desse, uma outra pandemia. Né? Não, mas você está sendo muito pessimista. Não, eu estou sendo realista. Eu nunca achei que eu ia viver uma pandemia. Eu vivi. Então, eu não posso descartar que isso não vai acontecer mais. Então, assim, uma vez que isso volte a acontecer, e que não seja pandemia, uma outra coisa nesse sentido aí, nós temos que desembolar. Então, é o planejamento. Olha, já tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. Caso coisas aconteçam, precisa estar... É a questão do incêndio, né, Amilca? Tem um incêndio. Não adianta gritar fogo e ficar parado olhando para o fogo. Você tem que agir. Então, o agir existe planejamento, né? Boa, eu gostei de como você colocou. A Dani chegou aí, ó. Tava fazendo falta, né? Tá tudo bem, Dani. Espero que vocês surja totalmente excelente também. Rinaldo entrou aí agora. O meu querido amigo Rinaldo chegou, minha ex-aluna Sandy Ricói chegou, quem mais está aqui? Eu estou vendo, porque às vezes é difícil rolar isso aqui, né? Mas enfim, a Agna, minha amiga, também chegou, a Carla, nossa aluna lá do cursinho, também chegou. Uma satisfação grande ter todos vocês aí, sempre presentes e participantes. Muito obrigado mais uma vez. A gente está falando hoje sobre essa questão do ensino híbrido que tem se colocado aí para nós, né? Só para poder pontuar aí para quem chegou mais tarde, falamos um pouco do ensino presencial, que não precisa ser necessariamente um ensino tradicional, ele pode também ser inovador. A educação à distância, que pode parecer muito inovadora e muitas vezes ela é tradicional como presencial. O ensino remoto, que foi uma transposição do presencial para o virtual e que, de certa forma, tem sido um problema a ser administrado. E, por fim, o ensino híbrido, que é o que está sendo proposto, mas que precisa, e mais do que precisa, exige um planejamento e uma organização por parte de todos da comunidade escolar. A escola se preparar para lidar com isso, os professores se capacitarem para isso e os alunos também entenderem como é que isso funciona para conseguirem ter o melhor e o máximo de proveito, porque nós não temos como descartar, né? É ainda uma possibilidade iminente, uma segunda onda de vírus, é muito possível, né? E eu não estou sendo pessimista nem catastrófico, estou sendo realista. É muito possível que venha uma segunda onda, é muito possível que tudo tenha que ser repensado, e agora, se nós formos pensar, nós estamos em agosto, o problema estourou em março, já se passaram 5 meses, e todo mundo ainda está mais preocupado em apagar incêndio do que em planejar e se organizar para o futuro. Pelo menos é a impressão que eu tenho, Thiago. É isso mesmo. E aí, ó, voltando até alguém que comentou lá no início, você vai lembrar, minha memória é péssima, mas na questão da estrutura, mas muitos não têm estrutura. E não que a gente esteja cobrando que tenha, porque, inclusive, eu aqui em casa, às vezes, passo um aperto, né? Eu moro num apartamento, uma única sala, eu tenho uma única mesa. Aí eu vou dividir a mesa com a minha esposa. Ela está em reunião lá no hospital e eu estou em aula. Como é que a gente divide a mesa se está todo mundo falando síncrono ao mesmo tempo? Não tem jeito. Então, assim, então agora, vamos começar a colocar as coisas no papel. Putz, pode ser que isso tenha uma sequência a longo prazo, pode ser um novo futuro que está chegando aí para frente. Então, assim, se parte das aulas vão ser nesse modelo, então agora eu já tenho que parar para pensar num espaço, numa estrutura, né? O que você pode fazer
o que está dentro do seu alcance para poder estar fazendo aquilo ali está acontecendo. A mesma coisa a questão da escola, a com a Milka estava falando. Será que nós, escola, já estamos pensando no 2021? Ou nós ainda estamos surtando com 2020 e não vamos preocupar com o ano que vem? Se não estiver preocupado agora, ano que vem eu já anuncio, já vai começar errado. O trem já vai começar dando zero. E a mesma coisa, o professor também, ele está tampando o buraco agora. Eu sou professor, eu estou dando aula e eu assumo. Estou tampando o buraco, estou aprendendo na medida que a coisa está acontecendo. Mas já cabe eu fazer a minha reflexão de o que está dando certo e o que está só quebrando o galho. Pensando no ensino híbrido, onde eu vou ter as duas possibilidades, onde eu vou ter o meu encontro presencial e eu vou ter a minha parte à distância, síncrona ou assíncrona. Então, assim, o que está certo assíncrono, que é a distância e que eu vou deixar lá, e aí cada um no seu tempo para poder estar desenvolvendo, né? O que é síncrono, mas à distância, e aí que eu consigo estar aplicando aquilo ali com cada um na sua casa, mesmo naquele dia, naquele horário, mas enfim, cada um ali na sua casa com aquelas ferramentas, com o computador ou com o celular, com a internet, a pessoa consegue desenrolar a proposta que foi feita naquele sentido, naquele cenário, e o que é presencial mesmo, inevitável, assim, junta, dupla, trio, e vão dialogar, e daqui a pouco, em 10 minutos, vocês vão entrar ali e apresentar, que são coisas que não dá para fazer no síncrono remoto, né? Não dá aqui, ó, eu falo, aí eu e o amigo fica mais ou menos no olhar ali, quando um para para o outro entrar, então são coisas que no mesmo ambiente físico, né, Aníbal? É muito mais fácil de você desenvolver. O rendimento, ele é muito maior nesse sentido, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. O aluno também que viu lá, era muito melhor daquele jeito do que esse de agora. Mas o que cabe a mim como aluno, sabendo dessa nova proposta e que deve ter sequência dali para frente, como que eu consigo me organizar para estar melhorando o meu rendimento nesse sentido? E por aí vai. Então, cada um pensando no seu e pensando no outro, para fazer essa troca, esse diálogo, para todo mundo sair ganhando. Né, amigo? Pois é. Eu sei que o assunto ele é complexo, extenso e profundo, para tentar usar, assim, só 3 adjetivos. Mas a gente se coloca aqui à disposição para poder atender a perguntas e a comentários, enfim. Como vocês sabem, a gente quer sempre fazer o melhor, ajudar quem está estudando, e aí a nossa ideia e a nossa intenção é conseguir contribuir e colaborar de alguma forma. Né? Como a gente agora já está partindo para os últimos 2 minutos da live, então a gente não vai estender mais, a gente tem mesmo que encerrar, mas quero agradecer a presença de todos, pedir a todo mundo que tem algum comentário a fazer, que nos envie, que comente, que fale um pouco do que está vivendo em casa, seja com o filho, seja como aluno, seja como professor, tudo aquilo que tem ouvido falar, quais são as impressões que tem. É importante que vocês aproveitem esse momento para compartilhar conosco. Nós aqui, por mais que estejamos lidando com tudo isso, nós também somos aprendizes, né? Então a ideia é sempre a gente aprender um pouquinho mais com os comentários de vocês. Tá? Então, muito obrigado por tudo. E aí a palavra é sua, Thiago, para encerrar. Na verdade, a gente é tanto aprendiz quanto os próprios alunos, né, Anilton? E aí a importância de estar escutando também, porque, assim, quantas vezes a gente erra achando que está acertando? A gente acredita em algumas coisas e, às vezes, aquilo ali está longe de ser verdade. Então, é muito importante estar escutando também para a gente colocar os pingos nos is, refletir a respeito, trocar as ideias, né, as figurinhas. E é isso. Valeu demais a Milka, né? Semana que vem... Valeu, então, Thiago. Estamos de volta. Você com... Um abraço. Tamo junto. Beijo para todo mundo aí. Tamo obrigado. Junto. Valeu, gente. Um abraço.